possamos dizer, somos um em Cristo Jesus. Mas eu acho interessante que no versículo 23, a palavra de Deus chega e Jesus fala: como pode Satanás expulsar demônios por si mesmo? Porque ele estava sendo acusado de Beelzebul, de Satanás, de demônio. E aí no versículo 24 ele fala: como que um reino dividido ele pode subsistir? E aí no versículo 25 ele fala: se uma casa estiver dividida contra si mesmo, esta não poderá subsistir. E é sobre esse versículo que eu quero pregar sobre esta noite. É sobre esse versículo que eu quero falar nesta noite. Se nós somos casa e morada do Espírito Santo, se nós somos templo do Espírito Santo, querido, nós podemos ter a certeza que se nós nos unirmos, se nós estivermos em um só propósito, em um só pensamento, o pensamento dos céus, querido, não tem Satanás, não tem demônio que pode se levantar contra a igreja do Senhor. Milagres podem acontecer, meu querido, sobrenatural pode acontecer. Eu acho interessante que Jesus, quando ele usa essa parábola, ele simplesmente está dizendo sobre união, sobre nós sermos um, e ele deixa claro que nem mesmo Satanás, querido, ele é desunido. Querido, a desunião é algo tão séria que Satanás, ele simplesmente decide fazer o seguinte: vá e cause a desordem, mas no nosso meio tem que haver ordem. A palavra de Deus diz que até as trevas são mais prudentes do que os filhos da luz, porque ele sabe que se ele causar divisão nele mesmo, ele não pode subsistir. E a palavra de Deus, querido, eu acho interessante que ele começa a falar e ele fala de casa. Ele fala: olha, se uma casa se dividir, ela não pode subsistir. E essa palavra subsistir no grego é ficar de pé. Em outras palavras, Deus ele estava dizendo: ei, se tua casa for dividida, se a tua casa tiver dois pensamentos, a casa caiu. E nós vemos muito isso hoje. Eu tenho viajado o país, o que eu vejo, querido, de crentes falando: ei, não vamos para essa marcha, porque essa marcha aí, a minha igreja está proibida de andar, de ir nela. Querido, que evangelho é esse que nós temos vivido? Deixa eu te falar uma coisa: une-se como cristão, como filho de Deus, e você vai ver que Satanás não vai poder se levantar contra a igreja do Senhor. Nós vemos hoje muitos líderes caindo, nós vemos hoje, querido, muitos crentes se desviando. Você sabe por quê? Porque nós só entendemos que a pessoa é crente quando está lá dentro da igreja. Ela saiu da igreja, a gente não se preocupa, mas ele não quer nada com nada. E a oração e o joelho, a palavra de Deus diz que a oração de um justo vale muito em seus efeitos. Quem está entendendo pode dizer amém. Só que eu quero falar sobre divisão, querido. Eu não estou aqui querendo falar sobre uma harmonia dentro do teu lar. Isso é bom, é muito bom. Mas o que Jesus estava falando vai muito mais além do que isso. Vai na perspectiva espiritual. Jesus, quando ele fala, querido, sobre nós nos unirmos, sobre a união, ele fala que nós temos que pensar na perspectiva espiritual. Quando Jesus está dizendo que esta casa não pode subsistir, ele está dizendo: se una no mundo espiritual, para que nós não venhamos cair. Amém? Quando Jesus ele fala de casa, ele não está falando de um prédio, mas ele está falando de uma coletividade. Ele está falando, querido, de uma união como crente, como alguém que prega o mesmo propósito. Nós precisamos entender, querido, que a divisão é algo tão sério, que nem o inferno permite que isso aconteça. Eu acho interessante que nas grandes cidades,
Quando no meio do tráfico, eu não sei se cidades menores são assim, mas nas grandes metrópoles, no tráfico, os grandes traficantes, não é os peba não é os pé rachado não, mas aqueles que batem de carro importado, que tem mansões, queridos, eles não permitem que o caos se instale no meio deles. A ordem no meio do tráfico é: se causa danos aos outros, nós não usaremos. Você está entendendo? Se o próprio mal, ele entende que ele não pode trazer o caos